E aí pessoal, aqui é Gaia. Eu tenho visto no grupo de Tormenta, em função do Tormenta 20 anos, uma discussão acerca sobre os pontos de magia e recuperação de pontos de magia. Porque algumas pessoas que basicamente estão reclamando, comentando, discutindo sobre os pontos de magia estão sendo recuperados de forma muito lenta, isso quer dizer que as classes, os personagens não são mais tão poderosos, etc. E está tendo toda uma discussão sobre, mas é porque Tormenta está querendo ser um cenário mais fantástico, menos fantástico. Então, a grande questão, eu vou falar em outro vídeo sobre minhas ideias acerca de pontos de magia em Tormenta. Mas nesse daqui, isso vai valer para qualquer outro RPG e também até mesmo para questões de escrita e literatura, é que eu vou falar aqui um pouco sobre objetivos. Antes de nós falarmos sobre os pontos de magia em Tormenta estarem bons, estarem ruins, é nós chegarmos e percebermos qual é o objetivo que se quer com Tormenta. Com qualquer obra de arte, com qualquer jogo, qualquer coisa desse tipo, você faz um jogo, porque nós estamos focando aqui num jogo de RPG, você faz um jogo tendo em mente o que você quer causar. O jogo, as regras do jogo, elas existem para, especialmente do jogo de RPG, elas existem para guiar a criação da ficção entre os participantes, o mestre e os jogadores. As regras existem para isso. A ficção ela pode ser construída com regras extremamente metódicas, extremamente complexas, regras para combate com miniaturas, regras para cada hora dentro de uma jornada. Você pode fazer regras extremamente realistas, como em GURPS, como em Daemon, como no Storyteller. Você pode fazer regras que focam mais na criação de cenas cinematográficas, como Apocalypse World, e por aí vai. A grande questão é, qual é o seu objetivo? Esse é o ponto fundamental. Quando você senta para jogar determinado RPG, qual é o seu objetivo? E esta é a grande questão que se deve perguntar em Tormenta. E não está ainda muito claro o que se quer. Está sendo pontuado pelos próprios autores dessa versão do T20, esse novo sistema, que se discute que quer um sistema mais limitado, onde a fantasia seja menos poderosa, onde os personagens sejam mais realistas, por assim dizer. Então, isso é uma dos prenúncios sendo colocados. Só que aí vamos ver se isso está condizente com o cenário. E para isso nós temos que discutir, e esse vai ser o ponto do vídeo, vamos discutir sobre os tipos de fantasia que existem. Como assim? Em ficção, ou pelo menos não só em ficção, mas também em ficção literária, mas também em jogos, nós temos as definições sobre os tipos de fantasia quando nós estamos nos relacionando principalmente com a fantasia medieval. Clássico, elfo, hobbits e etc. Encabeçada e não é nem encabeçada, mas divulgada principalmente pela obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Ele não foi o primeiro, mas foi o grande divulgador desse tipo, desse gênero que depois se espalhou e daria origem para o D&D, que é o primeiro RPG e que, por sua vez, fundamentou o RPG de fantasia como nós o conhecemos. Sobre os RPGs de fantasia e sobre a nomenclatura de fantasia, existem dois grandes grupos: baixa fantasia e alta fantasia. O que isso nós precisamos ver como um contínuo. O que quer dizer baixa fantasia, o que quer dizer alta fantasia, o que quer dizer fantasia heróica, que muitas vezes é colocada como meio termo. O que determina principalmente os níveis de fantasia são alguns aspectos. Esses aspectos são quão poderosos são os heróis, um nível quase humano, um nível sobre-humano, um nível épico, capaz de confrontar deuses, quão presente é a magia, se ela é rara, se ela é perigosa, se ela é incomum, mas as pessoas conhecem, existem, ou se ela é uma coisa trivial, todo mundo conhece, todo mundo tem acesso. E quão grandes são as ameaças enfrentadas pelos heróis? São ameaças regionais, como um ogro num pântano, é uma ameaça regional, isso é uma grande aventura. É uma ameaça nacional, disputa entre reinos, ameaça de um exército goblin, ou é uma escala mundial, um deus antigo que está reencarnando e para destruir tudo, ameaça de uma criatura interplanar que vai destruir a sociedade. Então, estes são os critérios para se determinar de baixa a alta fantasia. Isso é um contínuo. Baixa fantasia
exemplarmente, nós temos os contos de Conan e semelhantes. O que é a baixa fantasia? Os nossos heróis, os protagonistas, eles são praticamente humanos, apenas humanos muito capazes. Existe a presença da magia, mas ela é rara e perigosa. Muitas vezes ela pode ser rara e não ser perigosa, mas ela pode ser rara e perigosa, como é no caso do subgrupo de espada e feitiçaria, do qual o Conan faz parte. E quão grandes são as ameaças? Normalmente são ameaças regionais. Raramente você vai ter uma situação onde a ameaça vai ser em escala nacional e os heróis eles vão para frente do exército e começam a enfrentar tipo Sauron em Senhor dos Anéis. Raramente vai ser assim. As ameaças são regionais. É Conan indo para a Torre do Elefante, descobrir o deus, a criatura elefante. Então, basicamente, é assim. Sobre Baixa Fantasia, eu tenho aqui, vou botar alguns RPGs de exemplo. Nós temos o brasileiro Jaguareté, que é um exemplo de baixa fantasia. Existe magia, existem os caminhos xamânicos indígenas em Jaguareté, mas normalmente os heróis são um nível bastante humano, bastante frágil. Então aqui é uma baixa fantasia nacional. Nós temos aqui o clássico já, ou novo virando já clássico, nós temos Guerra dos Tronos, um RPG de baixa fantasia. Você tem magia, mas a magia é rara, a magia é perigosa, veja Melisandre. As criaturas místicas são extremamente perigosas e poderosas, como os dragões. Então, os humanos, eles são, na maioria das vezes, só humanos com algumas capacidades aumentadas, às vezes. Como o caso do Montanha e alguns outros personagens. Então, e por fim, eu vou até tapar aqui para não ser censurado o meu vídeo, porque não pode mostrar seios no YouTube. Aqui nós temos Lamentações da Princesa Escarlate, um dos meus RPGs old school favoritos, para vocês poderem ver. E é fantástico esse RPG. E ele é um RPG de baixa fantasia também. A magia é perigosíssima. Muitas vezes as magias dos magos, mesmo mago de primeiro nível pode destruir o mundo inteiro com sua magia, é engraçado. E é nível baixo, os personagens são quase humanos, não têm grandes capacidades, a magia é rara, perigosa e terrível, e as ameaças muitas vezes é o monstro que está ali no pântano que pode destruir toda a vila. Então, esse é um tipo, baixa fantasia. Agora, nós vamos falar aqui sobre lembrando, é um contínuo. Quanto mais forte foram os personagens, quanto mais presente for a magia, quanto maior for a ameaça, maior é a fantasia normalmente. Nós vamos agora para o mais comum, que é a fantasia heróica, que é um meio termo, ok? Fantasia heróica, nós temos aqui... Na fantasia heróica, como é que é? Você tem poderes sobre-humanos, capacidades sobre-humanas. Os heróis existem, normalmente em um número razoável, e eles são conhecidos, e eles são realmente poderosos. E a magia é incomum, mas todo mundo viu um elfo, sabe que elfos existem, sabe que fadas existem. Não é só em lenda, essas coisas existem concretamente, as pessoas sabem. Existe muitas vezes os magos da aldeia. Então a magia é incomum, mas ela existe. E a ameaça. Normalmente é uma ameaça nacional. É um exército de goblins que pode ameaçar. Em Senhor dos Anéis caminha para uma ameaça mais global, mas normalmente você tem os exércitos dos orcs. Então, isso é a fantasia heróica. Pegando aqui Old Dragon brasileiro, é o maior exemplo atual brasileiro, conhecido assim, de fantasia heróica. Nós temos Senhor dos Anéis, Coda. Esse aqui é um RPG de Senhor dos Anéis que procura ser mais heróico. O pessoal pode lançar magia, pode fazer item mágico. Um RPG ou um anel já é diferente. Eu acho que eu inclusive tenho ele aqui. Só um segundo, enquanto eu pego. Esse aqui. Esse aqui. Vou pegar aqui o microfone. Ou um anel é diferente. Ou um anel, ele é um RPG mais de baixa fantasia. Aqui você não tem acesso à magia. Você pode morrer para um grupinho qualquer de orcs. Então, esse está mais próximo de baixa fantasia. Ou um anel. Que vem dessa capa muito bonitinha. Mas é o que eu falei.
é um contínuo. O que pode acontecer num anel é que uma coisa pode começar com baixa fantasia, evoluir, avançar até virar fantasia heróica. Isso aqui já é mais ou menos desde o começo fantasia heróica. Aqui nós temos clássico de AD&D, uma expansão de Diablo para AD&D. Diablo 1 é fantasia heróica. Diablo 2 já começa a caminhar muito, já é basicamente fantasia épica. E Diablo 3 é completamente fantasia heróica. Fantasia épica. Agora nós vamos ver aqui o RPG AD&D clássico brasileiro. Também fantasia heróica. Nós temos também, para terminar aqui, essa parte de fantasia heróica, nós temos isso aqui é a Lenda dos Cinco Anéis, também fantasia heróica. E por fim, vamos então para a alta fantasia. Na alta fantasia, o que nós temos? Nós temos heróis épicos, com capacidades incríveis, a magia está presente em todo lugar, é trivial, todo mundo conhece, e as ameaças são enormes, mundiais. O mundo vai ser destruído. Final Fantasy é assim, World of Warcraft, WoW é assim, Warcraft é assim. E de RPG, nós temos mais ou menos, D&D quarta edição, ele caminhou muito para a fantasia épica, para a alta fantasia. Ele começa como heróica e caminha para a épica, para a alta fantasia, com personagens virando semideuses, virando coisas assim absurdas. E um RPG também muito conhecido, não tão muito conhecido no Brasil, mas que também é desse aspecto, é Shadow of the Demon Lord, Sombra do Demônio Lorde, do Demônio Rei. Que é um RPG muito curioso, porque ele passa por todos os níveis. Ele começa como baixa fantasia, vai para média e termina em alta fantasia. Porque é um RPG que é feito para ser jogado em 11 sessões. Você começa como um camponês e a cada sessão você vai subindo de nível até virar uma criatura monstruosamente poderosa para enfrentar o Demônio Rei. Por que eu coloco como uma fantasia épica, alta fantasia? Porque o objetivo, desde sempre, é você confrontar a chegada do Demônio Rei. Então, meio que é para fazer a jornada completa do herói com o objetivo de se tornar épico. E agora, nós temos que nos perguntar, o que é Tormenta? E, novamente, Tormenta, assim como demonstrei, que um RPG ele pode ter vários níveis, e ele pode caminhar para vários níveis, Tormenta, a depender da edição que você pega, a depender do momento histórico que você pega Tormenta, você vai ver coisas diferentes. Esse aqui é o Tormenta terceira edição. Minha edição é muito bonita, muito interessante. Tá caindo aqui esses livros. Pronto, não vai mais cair. Pronto. Tormenta. Essas primeiras edições de Tormenta, elas eram muito mais de baixa fantasia. Os heróis existiam muitos heróis, mas eles eram fracos. Os heróis eram fracos e enfrentavam perigos impossíveis de serem vencidos. A Tormenta era muito mais misteriosa, desconhecida e perigosa nas versões antigas. E até você vê pela arte. A arte em Tormenta antigo era uma arte mais realista, uma arte mais perigosa, uma arte mais... Você vê um estilo mais realista, um estilo onde você vê os heróis são mais fragilizados, o mundo era mais estranho, era mais absurdo, era mais cruel em Tormenta Antigo. Nós também temos essa versão aqui, que é só de Daimon. Essa aqui é Daimon em 3D&T. E aí nós temos Tormenta contemporâneo, que eu tenho aqui representado em Tormenta Alpha. Compare o tipo de desenho, compare o tipo da arte, compare o tipo de intenção desejada entre aquele e este daqui. Vemos algo mais anime, mais cartoonizado, etc. Então, Tormenta também vai de baixa fantasia a alta fantasia. Tormenta Alpha, nas primeiras páginas, comenta: isso aqui é um livro para ser mais cômico, os heróis são mais poderosos, as ameaças são mais poderosas, tanto que você tem no final aqui a ficha dos deuses. Você pode enfrentar os deuses, você pode enfrentar o nada e o vazio, que são as entidades que criaram o universo em Tormenta. Então, você vê que é diferente. Você vê que a situação é diferente. E a grande questão é: Tormenta pode ser tudo. Isso é indiscutível. O que é importante é o que vai ser
Tormenta 20. É preciso que seja dito de maneira direta, de maneira determinada, se Tormenta vai ser baixa fantasia, fantasia heróica, fantasia épica. Pode ser os três, pode ser o Shadow of the Demon Lord, pode, mas esse livro aqui, ele especificamente fala para você jogar as 11 sessões seguindo essa escala. Tormenta não é assim. Então, não dá para você fazer algo como Shadow of the Demon Lord nesse aspecto. Você tem que decidir o que você quer para o cenário. Não tem problema ser, é ruim porque aqui é mais cômico, os heróis são mais fortes. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aqui é ruim porque eu não posso fazer meu bicho combado com 4 braços e sair destruindo o universo. Também não tem nada a ver. Tudo depende do que se quer. Todas as opções são válidas. Mas é preciso defender, escolher uma, para poder fazer o sistema com base nisso. Um sistema de alta fantasia épico, monstruoso, tem que ter PM. Você deveria recuperar os PMs no final da luta. Acabou a luta, você recupera todos os PMs para poder enfrentar monstros enormes. Se você quer algo mais baixa fantasia, PMs só devem ser recuperados com semanas de descanso. Não é nem com dias, é semanas. Você só tem acesso à magia, gastou a magia, tem que passar um mês inteiro se preparando novamente. Então, é importante pensar o que vai ser. E esse é o ponto central. O que vai ser o nível de fantasia de Tormenta? Com isso decidido e deixado claro, porque isso aí é o processo de criação. Não dá para você criar um sistema de RPG antes de você decidir o que eu quero com esse sistema, como eu quero incentivar os jogadores a criarem esse tipo de história ou aquele tipo de história. É a partir disso que se faz regras, não é na base do eu não sei como é que vai ser. Então, para todo mundo que está discutindo os pontos de magia, antes de se chegar a uma discussão concreta, é preciso que esperar a determinação da equipe de desenvolvimento. Que eles digam de maneira oficial: nós estamos fazendo esse sistema para jogar esse tipo para criar esse tipo de história, para jogar esse tipo de fantasia. Aí, talvez os fãs podem dizer, eu não quero isso, eu quero aquilo. Aí é uma discussão para depois. Mas primeiro deve-se decidir isso oficialmente. Depois, a partir disso, a gente vê. Segundo, por exemplo, fantasia baixa, os PMs recuperarem assim faz sentido? E por aí caminhamos. Então, este era o vídeo que eu queria fazer. Discutimos aqui sobre vários tipos de RPGs e de fantasia, alta fantasia. Eu deixo aqui só RPGs que eu não tenho fisicamente, mas RPGs que também são exemplos de alta fantasia. Final Fantasy é um clássico de alta fantasia. Exalted é um clássico também de artes marciais. Anima Beyond Fantasy, Terra Bancho Zero e Weapons of the Gods são RPGs de alta fantasia famosos que podem servir de exemplo. E aí é basicamente isso. Aqui foi Gaia, pessoal.